que como alcançar a iluminação nessa vida? Se é possível alcançar a iluminação em uma vida. Deve ser alguém que pratica o budismo tibetano que perguntou isso, né? Pois é, as escolas têm diferentes perspectivas, né? Existem escolas gradualistas que dizem que você precisa pelo menos 7 vidas depois de entrar na correnteza. Outras escolas são gradualistas e dizem também que precisa muito mais tempo e que é tolo ficar esperando uma grande realização agora. Você vai ter uma pequena realização, depois vai ambicionar uma maior e vai se aprofundar longamente. O Zen se coloca entre as escolas instantaneístas. Uma escola instantaneísta significa a iluminação, despertar pode ocorrer agora, hoje, essa noite, nessa palestra. Agora. Mas aí existem outras considerações. Tem um texto, tem 17 páginas, escrevi sobre uma análise dos 10 passos do boi. E nos 10 passos do boi, que é uma história alegórica sobre o caminho espiritual, no primeiro passo, a pessoa apenas tem angústia e quer encontrar algo. No segundo passo, ela viu os rastros do boi, né? Que aqui é uma analogia, né? Para a mente. Então ele encontrou o caminho, começa a tentar praticar. No terceiro passo, já existe a experiência mística, já existe o Kensho, ver sua verdadeira natureza, no terceiro passo. Mas este caminho é constituído de 10 passos, eu diria que eles têm uma escala logarítmica. Cada um deles é 10 vezes mais difícil que o anterior. Alcançar uma experiência de despertar que pode durar 10 segundos é uma coisa muito significativa no Zen. O aluno tem que vir até a entrevista com o mestre e dizer: eu tive tal experiência, é legítima, verdadeira ou não? E o mestre pode dizer: é pura ilusão, vai embora. Vá sentar-se e meditar de novo mais 10 anos. Né? Ele pode dizer isso e pode dizer: ah, que boa experiência, agora começa seu caminho. E a iluminação profunda vai ocorrer lá pelo 8º passo. E ainda tem mais 2, né? Mas não é hora de nós esmiuçarmos esse tema. O que é importante nós dizermos é que a iluminação é alcançável nessa vida. Mas Shakyamuni Buda viveu 500 vidas como Bodhisattva antes de atingir o estado de uma iluminação completa, perfeita e universal e não retornar mais. Então, se Shakyamuni Buda conseguiu isso em 500 vidas, então 2, 3 mil, tá bom para você, não tá? Muito bom. E para avisar a todos que essa palestra com o Sensei Gensho vai estar no YouTube do Sobre Budismo aberta para qualquer pessoa que quiser rever, anotar, tá bom? Sensei, talvez nós possamos marcar, já é um convite, né, para uma próxima vez, para o Sensei falar sobre esses 8 passos. Talvez a gente pudesse, eu não sei se esse texto que o Sensei escreveu, se ele está aberto, a gente poderia mandar para as pessoas e o Sensei dar uma palestra, e se as pessoas tiverem dúvida sobre isso. Ele está fracionado dentro do blog O Pico da Montanha, que está no site daisen.org.br. Sim. Então, quem quiser fazer um pouquinho de esforço, vai lá, abre, coloca em busca
os 10 passos do boi e tenta ler esses textos. É daicem, com 2 S's, .org.br, www.daicem.org.br. Esse é o site do Daicem. Eu acabei de colocar lá aqui. Dentro tem um blog, na página principal, O Pico da Montanha. Eu venho escrevendo esse blog desde 2007. No momento, ele tem 3.000 textos. Se você quiser aprender mais sobre budismo, também pode ler um texto por dia. Daqui a 10 anos, você terá terminado todo o material do blog. Sim, perfeito. Inclusive, eu tenho o livro, né, que o Sensei escreveu, com o mesmo nome do blog, né? E eu vou começar a compartilhar algumas coisas dele também. E o podcast Iluminação Diária que eu fiz, se eu não me engano, 185, foi de um dos textos lá, e eu faço referência, né, para o site. Tudo bem. Então, lembro a todos que esse livro é uma peça de ficção. Algumas pessoas às vezes me encontram e dizem: eu li o livro da sua vida. Não, é de um personagem. É um personagem chamado Ido, que é uma referência justamente ao mantra do Santo do Coração, que diz no seu final: Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisvaha. Assim dizem nas escolas tibetanas, né? Em japonês é Gyate, Gyate, Hara Gyate, Haraso Gyate, Bodhisvaha. E traduz-se como idos, idos. A outra margem, a iluminação, salve. É uma das traduções possíveis. Então, idos, e por isso, Ido é o personagem do livro. Interessante, Sensei. E aí, quem quiser acessar, recomendo muito. Já dei uma navegada, uma lida em algumas coisas. Realmente recomendo bastante. E tem uma última pergunta que veio a calhar assim, até em relação ao tempo também, para ficar confortável para todos. Qual é o seu conselho para a humanidade, assim, para as pessoas em geral? O que o Sensei poderia dar um conselho? Eu acredito que para esse momento, assim, principalmente. Eu acho que devemos nos conscientizar da transitoriedade da vida, não? Nós temos vidas curtas, breves, e são oportunidades raras para os seres, vidas humanas. E por causa disso, devemos aproveitar essas vidas profundamente e para uma realização espiritual. Porque as realizações materiais, e eu as conheço muito bem, porque, resumindo, meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, então eu comecei a trabalhar, com 18 anos eu era supervisor de vendas de uma editora, com 22 anos era gerente regional de uma multinacional, com 26 anos eu era diretor de empresa, e com 40 anos eu era diretor de uma empresa muito grande, a maior empresa do sul do país de comunicações, com 6.000 funcionários. Então eu conheço as realizações mundanas. Trabalhei com exportações, trabalhei no exterior, em muitos países diferentes. Eu sei o que é procurar o sucesso ou o dinheiro. E hoje é o momento mais feliz da minha vida. Este momento aqui é um momento muito feliz. Esse tipo de momento é o pico da montanha. Toda a minha vida eu vivi, o melhor da minha vida está aqui agora, falando com vocês. Não existe um pico da montanha que eu preciso alcançar. Este é o pico da montanha. Isso é realização. Isso é felicidade. Então, esta vida agora,
é muito feliz porque eu abandonei aquela procura material e me direcionei para o caminho de monge. Eu agradeço imensamente a Saikawa Roshi, que me disse em 2005, numa viagem de avião, você devia ser monge. E eu perguntei a ele, como seria isso? Porque eu já tinha tentado este caminho antes, em 2001. E pensei, vai levar de novo alguns anos tentando chegar ao objetivo que ele está apontando de me tornar um monge, um professor. E ele disse, hoje de noite eu vou ordenar você. É uma decisão instantânea, instant decision, ele disse. Ele fez isso e ele mudou minha vida. Toda a minha vida eu devo a Saikawa Roshi, que me fez seu sucessor e que é superintendente da Soto Zen para toda a América do Sul, um dos mais importantes mestres do mundo. Se ele me diz, faça isso ou faça aquilo, eu faço. Sem pensar. Porque ele é meu mestre. Então, o meu conselho para todos é, vivam suas vidas no seu máximo potencial. Procurem realmente um mestre. E tentem realizar seu caminho. Como leigos ou monges, não importa. Mas realizem seu caminho com integralidade. E sim, todos temos que ter um mestre. Mesmo Buda teve mestres, Marilza, que está perguntando, não é? Mesmo Buda teve 2 mestres espirituais antes de se tornar Buda. Todos temos, nós não podemos aprender sozinhos. É como dizer, eu vou aprender a tocar violino sozinho. Você vai ser um tocador de rabeca. Você não vai ser um violinista, não vai tocar os caprichos de Paganini. Isso é impossível. Levamos séculos para chegar nesse ponto de técnica e você não vai construir tudo sozinho. Como encontrarmos o nosso mestre? Posso responder, Leonardo? Sim. Você tem que visitar, ouvir diferentes mestres. Sem nenhum preconceito. Ouvir. E em algum momento você vai ouvir alguém que vai tocar seu coração. Você vai sentir que tem conexão com ele. Na verdade, a escola vem junto. A gente não escolhe uma escola e depois vai procurar um mestre. A gente acha um mestre. A escola é só um método. E aí, quando você tem um caminho, siga aquele caminho. Algumas vezes as pessoas perguntam, eu posso experimentar esse caminho, depois este outro, depois esse outro? Eu disse, claro, você pode. Mas uma pessoa que vai subir uma montanha e a todo momento troca de trilha, porque aquela outra trilha é melhor, ou porque aquela está na outra face da montanha, ele não sobe a montanha. Se você quiser subir uma montanha, escolha uma trilha e siga até o topo. Esse é o caminho. E um bom guia ajuda muitíssimo. Por isso precisamos de mestres. Eles não são deuses, não são sobrenaturais, não são míticos. Não é isso, são seres humanos. Eles só andaram na frente, na trilha, antes de vocês, sabem das curvas, do que precisa carregar, do tipo de calçado que você tem que ter. Ele é um sensei, é alguém mais antigo, aquele que chegou antes. É a definição dessa palavra,
que é o título que nós usamos no Zen para o professor, Sensei, aquele que andou antes. Sensei, gratidão. Fico extremamente feliz em te ouvir. Tudo que você compartilhou aqui, eu acredito que toca os nossos corações. Assim, eu acredito que posso falar por todos aqui, porque a maioria, né, estão aqui até o final te ouvindo. Quero te convidar mais vezes, né, para você compartilhar, nos ensinar a seguir, a trilhar esse caminho, porque a gente vai ouvindo um pouco, daqui a pouco, mais uma semana, a gente ouve um pouco, e aí isso vão se passando meses, a gente vai se familiarizando com esses ensinamentos, vai conseguindo colocar um pouco em prática. Uma coisa que o Sensei fez, que é muito bonita, assim, é trazer isso de uma forma tão humana, que as pessoas percebem que isso é totalmente possível ser aplicado no dia a dia, não é nada sobrenatural. Então, agradeço imensamente, agradeço todos vocês, que estão aqui, que se dispuseram aqui a ficar uma hora aqui com a gente. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós, outros professores também, que são meus amigos, que eu conheço, que eu respeito, que eu quero impulsionar através dessa plataforma aqui, né, do Sobre Budismo em si. Então, o Monge Hondaku vai voltar novamente, Wagner Hakushin, vários outros professores que também são amigos, né, do Sensei Gensho. Então, Sensei, passo a palavra para você. Agradeço muito, de coração, tá, pela essa oportunidade. Eu agradeço a todos terem estado aqui ouvindo. Os convido, quem desejar, a participar do Daisen virtual. Pode se inscrever naquele site, se cadastrar no Daisen virtual e assistir palestras e sentar comigo, que é um programa que estamos fazendo já segundas, quartas e sábados de manhã. Nada me daria mais prazer do que poder falar para cada um mais vezes. Muito obrigado pela oportunidade, Leonardo, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Gachô. Sensei. Gachô. Boa noite a todos. Boa noite.